Então, parada é a seguinte, ó. Pensou em apostas, pensou em 1xBet. É o maior site de apostas do mundo. Seu primeiro depósito, eles dobram usando o nosso cupom promocional. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Clica lá, se cadastre e comece a apostar. Além disso, vocês ajudam demais o nosso trabalho. Deixa eu te fazer o contraponto da galera aqui. Eu acho que a opinião é pessoal e intransferível e cada um tem o direito de ter a sua. O senhor afirmou que você acha que você é o melhor presidente do Vasco e tem uma galera que acha que é o pior. Deixa eu só fazer, na verdade, dois contrapontos, presidente. O primeiro contraponto que eu tenho pra fazer é o seguinte. Eu concordo que sem dinheiro você não faz nada na vida. Não é contratar jogador, você não faz nada em lugar nenhum. Só tem dois detalhes aqui que o torcedor, com razão, ele fica chateado. Porque o que acontece quase que de forma unânime nas eleições, antes de assumir, todo mundo promete rios e fundo pro torcedor. Inclusive, tem um trecho da sua campanha, né, onde o Osório tá no palanque, o Osório, não à toa é político, fala bem que só... aquele ali vende até fezes em sacada, desculpa o termo aí. O Osório tem uma lábia que é coisa de doido. O Osório, inclusive, seria um bom vendedor na loja do meu pai lá no Ceasa. Mas vamos lá. O que irrita demais o torcedor, Osório, o Salgado? Porque ali o Osório prometeu que, a partir de hoje, o Vasco tem um presidente que abre as portas em qualquer lugar do mundo. O senhor mesmo, eu lembro que vocês tinham um canal no YouTube da Mais Vasco, vocês soltavam em pílulas o projeto de vocês de campanha. E eu lembro que o senhor batia muito na questão absurdo. Como é que um time tem 3 treinadores numa temporada? Então aquilo que o senhor mesmo batia e dizia que era errado, o senhor também praticou. Então eu tô te dando duas situações aqui. Você tem toda a razão. O senhor prometeu que não é trocar treinador à torta e à direita, e o senhor fez a mesma coisa e foi prometido, pelo menos pelo Osório ali, que era o seu porta-voz, é seu vice-geral, de que a partir da chegada do senhor, o Vasco ia abrir portas em todos os lugares. E eu lembro bem, e aqui tem uma discussão muito grande em torcedor do Vasco, que antes da eleição o senhor tinha prometido que tinha encaminhado 70 milhões de aporte, que a gente tá falando de falta de dinheiro, e acabou que ao assumir o clube o senhor não conseguiu esse recurso. Inclusive uma discussão que tinha na época, aí eu lembro, era a seguinte... Metralhadora total! Então uma discussão que eu via muito entre a galera era a seguinte, primeiro, a discussão aqui não é quem mente sobre mais ou menos, tá todo mundo mentindo, porque a galera dizia que o Levin mentia com 5 bilhões, aí falou, quem é pior, quem mente com 5 bilhões ou quem mente com 70 milhões e não consegue botar pra dentro? Então o tal do estelionatário eleitoral, que a gente ouviu muito essa narrativa dos dois lados, ficou pra todo mundo... Então vamos esclarecer. Então esclarece vamos começar por onde? Pelos 70 milhões? Por que não tinha o dinheiro dos 70 que foi prometido? Eu expliquei porque eu não vim pro Vasco com 70 milhões. O meu projeto era captar no mercado 70 milhões. E eu fui para o mercado para captar 70 milhões. O que prejudicou isso? O balanço era muito, muito, muito ruim. Era um balanço que tinha uma dívida de R$1 bilhão. O clube tinha ido para a segunda divisão, tinha uma receita de 120 milhões. Isso dizia de cara que o clube não ia ter capacidade de pagar essa dívida. Então, era o primeiro ponto para o investidor dos 70 milhões se retrair. O segundo ponto para ele se retrair foi a narrativa do candidato que perdeu a eleição. O presidente é golpista, eu é que sou o presidente, eu vou assumir, eu estou na justiça e vou assumir. Você acha que isso não prejudica na hora de captar 70 milhões? Então, 70 milhões estão explicados dessa maneira. Não captei por conta dessas duas fragilidades, uma política e uma financeira. Por outro lado, eu captei 70 milhões com venda de jogador. Não captei os 70 milhões em debêntures, que era o prometido da campanha, mas consegui captar 70 milhões vendendo jogador. Então, se você olhar para o número, está 0 a 0. Eu disse que ia captar 70 milhões, posso dizer que captei 70 milhões. Posso dizer, não estou mentindo. Segunda. Não, qual é a segunda? A questão da demissão de treinador, que você falou que não ia repetir essa prática e fez muito. Por quê? Por quê? Porque é fácil falar fora da cadeira, né? É fácil, facílimo. E o senhor fez o mesmo na época. Não, eu tive que fazer, eu fui empurrado para fazer. Não foram todos os treinadores que eu mandei embora. Alguns pediram para ir embora. Diferente também. Eu, se puder, o meu sonho de consumo no Vasco era pegar um treinador no início da temporada e levar ele até o final da temporada.
Mas isso no futebol brasileiro é impossível, impossível. Por que que é impossível? Porque a partir de um determinado momento em que o resultado é ruim, começa uma onda contra quem? O treinador. É a parte mais fraca do elo. Você não pode mandar 12 jogadores embora, mas você pode mandar uma pessoa embora. Então começa uma pressão, a gente tem essa cultura aqui. A gente é muito imediatista, a gente quer o resultado imediatamente. A gente não consegue avaliar o trabalho do profissional, muitas vezes, porque o resultado do campo distorce isso. Às vezes, por exemplo, vamos lá, a gente fez um jogo contra o Santos esse ano, no Campeonato Brasileiro, em que a gente massacrou o Santos, teve um volume absurdo de jogo. A gente teve 3 pênaltis, para não falar 4 pênaltis a favor do Vasco, e a gente saiu perdendo do jogo de 1-0. Foi culpa do treinador? Não sei, acho que não. Mas a conta acaba indo para cima dele. E aí a pressão é tão grande da torcida que e a torcida é o teu patrão, vamos dizer assim. Você tem que também olhar para a torcida. Você não pode perder a conexão com a torcida, a sensibilidade. Eu me lembro que a gente estava no primeiro ano da Série B, a gente tinha o Marcelo Cabo de treinador, ele estava com desempenho razoável, mas já começou a vir uma pressão, e a gente foi buscar nomes e encontrou, e chegamos no nome do Lisca, até ouvindo a torcida. O senhor se arrepende de ter mandado embora o Marcelo Cabo? Eu acho que a gente se precipitou. Eu acho que se a gente se precipitou, mas ao mesmo tempo a gente deu ouvido para a arquibancada, para o torcedor. Me lembro que o Lisca era uma unanimidade, cara. Ele tinha 98% de aprovação. Deu tudo errado com ele. Posso te lembrar o contexto dessa Série B de 2021? Pode. O Vasco, naquele momento, a gente montou um time que no papel era dito por todos como o melhor da Série B. Inclusive era a folha mais alta. Tinha Cano, Zeca, Castan, Hernando. A gente tinha ali o Diniz que chegou depois. Tinha uns jogadores mais tarimbados naquele time ali, o Morato. Então o que acontece? O Vasco esperava que esse time ia passear na Série B, e isso não acontecia. O Marcelo Cabo identificou que o Vasco tinha que baixar um pouco mais a linha, jogar mais feio e contra-golpear. E o Vasco começou a ganhar jogos assim, 1-0 aqui, tomando um sufoco desgraçado, e começou a pontuar. E tava sempre na bica ali de se ganhar o próximo jogo, entrava no G4. E aí achava-se que era inadmissível o Vasco com a folha que tinha, com o time que tinha no papel, jogar daquela forma. E a pressão começou a vir de fora quando eu acho que o Cabo identificou que a forma daquele time jogar era aquela, e o senhor acabou cedendo a pressão e demitiu. O Lisca tenta fazer um jogo mais propositivo e o time empina para baixo ali. Verdade. São opções erradas que você faz. Não me faltava convicção para manter o Cabo, não. Mas confesso que falou mais alto assim a opinião pública, o torcedor. O próprio desempenho do Cabo também não era espetacular. Mas o que eu falei antes também influiu muito para a gente também não ter sucesso nesse primeiro ano, que era o contexto todo muito ruim ao redor, sabe? Salários ainda atrasados, falta de credibilidade. A gente formou um time às pressas no início do ano, faltando 10 dias para a competição iniciar. Então, uma série de acontecimentos que também atrasou esse lado de resultado, né? Bom, galera, para tudo e presta bastante atenção aqui. Vocês sabiam que 45% dos homens têm dificuldade de satisfazer suas parceiras naquela hora H? Mas não fica chateado não, porque eu tenho uma solução para você. O Honey Caps é um produto 100% natural e aprovado pela Anvisa, que vai te ajudar a recuperar a sua virilidade naquele momento tão importante da vida adulta, tá? E tem uma notícia ainda melhor, nós disponibilizamos numa parceria com o Honey Caps algumas amostras grátis, mas são poucas amostras, então você corre, você paga o frete, que é bem baratinho, e eles mandam para sua casa. Se você gostar do produto, você pode comprar mais amostras diretamente com ele. E aí, vai ficar de fora dessa? Vai voltar com tudo, ser aquele guerreiro forte e campeão? Honey Caps, parceiro do canal Futebolaço. Mas corre que são pouquíssimas amostras, e o link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, tá bom?